Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. Tudo bem? Hoje mais um dia na presença de Deus. Seja bem-vindo para a nossa live. Hoje continuando a falar das mulheres de Deus. Eu tinha dito que terminaríamos essa semana, mas não vai dar. Provavelmente vamos continuar toda a semana, que eu queria pôr em destaque algumas mulheres de Deus e algumas mulheres bíblicas, né? Eu dei o título de mulheres de Deus, mas eu queria falar sobre todas as mulheres. Então eu dei uma pausazinha nas mulheres boazinhas e hoje vamos falar, e essa semana vamos falar sobre algumas mulheres que não foram tão boazinhas, que desobedeceram a Deus ou a seus maridos ou às suas orientações. E vamos falar hoje, amanhã e depois da manhã, o que der, sobre essas mulheres. E vamos finalizar com as boazinhas, claro, né? Então, você fique conosco, vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, quando menciona, né, a história dessas mulheres, né? Eu vou ler a história dessas mulheres, não vou ler hoje os textos bíblicos, porque eu quero falar pelo menos de 3 mulheres por dia dessas mulheres, e vou fazer assim um resumo, vou tentar fazer um resumo assim bem rápido, para não perdermos assim muito tempo. Então, nós vamos falar hoje sobre 3 mulheres que desobedeceram às ordens de Deus. Vamos falar sobre Eva, sobre a mulher de Ló, sobre Dalila. São 3 mulheres que tinham tudo para ser feliz, tinham tudo para viver bem, tinham tudo para conquistar tudo e perderam a bênção, né? Ou deixaram de ganhar a bênção, porque não conseguiram manter o seu estatuto, não conseguiram manter a sua posição. Quantos de nós, mulheres e homens de Deus, que perdem a sua bênção, que deixam de manter a sua posição, que trocam, né, como Esaú fez, né, troca a sua bênção por um prato de lentilhas, por um prato de comida, pela vaidade, pelo querer ser grande, para querer aparecer, né? Quantos de nós temos perdido a nossa bênção porque não conseguimos deixar de fumar, de beber, de prostituir, porque vivemos num lar de prostituição. Quantos de nós deixamos de receber a nossa bênção porque trabalhamos numa grande empresa e eu consigo tirar dinheiro dessa grande empresa, e eu, se eu servir o Senhor, vou ter que deixar de fazer isso? Quantos de nós somos ladrões, drogados, prostitutos, difames? Quantos de nós somos irados? Quantos de nós passamos por cima dos outros para alcançarmos aquilo que queremos? Quantas coisas erradas ou menos certas nós fazemos para subir, para ter uma posição, para ter uma aparência? E eu pergunto para você, o que você vai levar disso tudo? O túmulo que você vai é tão grande assim. Eu não sei bem a lei, mas pelo que eu já vi, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, e já vi em alguns filmes e novelas, a não ser aquelas pessoas muito ricas, que pode ser o seu caso, né? Aqui no Brasil eu nunca vi, mas aqueles cemitérios mais antigos, no Rio de Janeiro, São Paulo, eu penso que há, mas na minha região não. Aqui também há, e em Lisboa também já vi, e já vi também em Cochabamba, penso que em Cochabamba, na Bolívia. Vi na Bolívia alguns túmulos grandes, né? Aqui tem poucos. Aqui em Porto Santo tem acho que um ou 2, mas eu penso que é só um. Mas já vi em outros lugares, outros cemitérios, túmulos que enterra a família toda. Então, assim, são tipo um closet. É chique, é tipo um closet. Então tem as prateleiras e ali vai pondo os caixões ali da família toda. Na porta, aí no meio tem uma mesinha onde fazem ali as suas oferendas para os mortos, né? Normalmente quem faz isso são as pessoas católicas, que não são crentes. E tem a porta de vidro, tem cortininha, parece mesmo uma casinha de bonecas, né? E ali as pessoas, eu não sei se podem entrar lá, não sei, talvez pode, porque eu já vi alguns lugares
que tinha a mesa com as flores e tal, mas isso não vem ao caso. Então, algumas pessoas tentam até levar o luxo para o cemitério, mas pouco vai adiantar. Então não adianta você perder a sua bênção, não adianta você deixar de ser você quem é, você deixar de ser servo de Deus, tentando levar riquezas, tentando levar fama, né? Quantos famosos, né? Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Amália Rodrigues, e quantos famosos, né, morreram. Esse ano, então, foi uma coisa, o Gugu Liberato e muitos outros que morreram. O que eles levaram? Alguns ainda conseguiram levar a roupa do corpo, outros nem isso. Outros morreram queimados, outros morreram, como nós tivemos um ministro no Brasil, que caiu no mar, nunca foi encontrado. Uns morrem de acidente de avião e muitas vezes os corpos não são encontrados. Então, muitas vezes, nem o seu próprio corpo você consegue colocar no cemitério. Então, adianta você fazer isso. Nós temos que viver para o bem daqueles que servem a Deus, para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu vou citar e vou contar essas 3 histórias, né? A Eva, todo mundo conhece, né? Eva virou motivo de gozo e de alegria para algumas mulheres, de gozo e de alegria para alguns homens, né? Ontem, por acaso, estávamos num jantar e uma criança entrou nesse assunto, quem tinha sido criado primeiro, e eu brinquei com essa criança, falei assim, olha, primeiro foi o homem, foi um projeto, depois foi a obra-prima, foi a mulher. E ele pegou que esse menino é muito esperto, e falou assim, mas Eva traiu Jesus, Eva traiu Deus, Eva desobedeceu a Deus. Aí eu falei assim, pois é, um projeto, não foi um projeto de Deus que falhou, mas foi uma desobediência, né? Quantas vezes um artista faz uma obra de arte, pinta um grande quadro e alguém soberbo, muito rico, compra esse quadro e pendura na casinha do cachorro. Esse quadro está valorizado? Não. Então, às vezes a pessoa é tão soberba, tão cheia de si, compra aquele quadro de não sei quantos milhões de dólares, de euros ou de reais e pendura o quadro na casinha de cachorro. Então, isso aconteceu com Eva. A obra-prima de Deus, quando eu brinco a obra-prima de Deus ser as mulheres, mas não, o Deus criou o homem e a mulher para fazer a vontade do Senhor. Deus criou o homem e a mulher para servir ao Senhor. Deus criou o homem e a mulher para andarem juntos, para viverem juntos, para criarem famílias. Então, a mulher pegou, Eva, no caso, pegou essa obra-prima de Deus, esse projeto de Deus, essa arquitetura de Deus, e pendurou na casinha do cachorro. Então, o que Eva fez? Eva desobedeceu uma ordem clara de Deus. Depois ela intuiu seu marido Adão a também fazer o mesmo. Ela foi criada perfeita. Eva foi criada com liberdade de escolha, de capacidade intelectual, de desenvolver boas qualidades. Era uma mulher bonita e Eva tinha tudo o que o Senhor queria. Mas ela cedeu à vontade do adversário. Quantas vezes você está na igreja, você é uma serva, o seu esposo é um obreiro, um pastor, mas você quer mais e você cede à vontade do adversário. E muitas vezes você, como esposa de obreiro, como esposa de pastor, destrói uma igreja, destrói vidas. Eu já presenciei uma vez uma esposa de pastor que destruiu uma igreja, destruiu vidas. Aqui no Porto Santo também aconteceu. Mulheres ambiciosas, mulheres que não medem recursos para crescer, mas não crescem. Elas cavam para baixo. Elas cavam para baixo. Você nunca viu ninguém cavar para cima, né? Se você cava para cima, vai cair areia nos seus olhos. Se você cava para baixo, você vai afundar. Deixa Deus traçar os seus caminhos. Deixa Deus abrir os seus caminhos. Então não seja como Eva, uma mulher que tinha todo o projeto de Deus e jogou tudo no lixo, porque queria mais, queria saber tudo que Deus sabia. Deus só tinha dito para assim, eu não quero que você coma da árvore, do fruto da ciência do bem e do mal. Só isso, o resto, tudo vocês podem fazer. Mas a intuição da mulher de querer saber, eu falo que
a culpa de muitas mulheres, as mulheres têm fama de fofoqueira. A culpa de, aliás, foi até por isso que surgiu esse assunto ontem no jantar. A culpa de muitas mulheres ser fofoqueira foi culpa de Eva, porque ela queria saber tudo. Ela até queria saber o que Deus estava fazendo, mas onde está Deus? Eu preciso saber o que ele anda fazendo, anda passeando, e nós aqui no Jardim do Éden também quero passear. A mulher gosta de viajar, ela pensou que Deus tinha ido para o shopping e queria lá. Se calhar Deus está indo para o shopping, eu estou aqui. Mas Adão cuidando desse jardim, coisa chata, né? E ela comeu e pecou e errou. Mas há algo que nós podemos aprender com Eva. Então, o que é que nós podemos aprender com Eva? O exemplo de Eva, esse exemplo nos alerta para o perigo de ficarmos a pensar em desejos errados, para o perigo de querermos mais do que nós temos, para o perigo de querer o que os outros têm. Apesar da ordem clara de Deus, ela alimentou um desejo muito forte de ser o que não poderia ser, de querer aquilo que não lhe pertencia. Então você, como uma mulher cristã, você, como uma pessoa de boa índole, de capacidade intelectual, não queira o que não seja seu. Não queira ser o que você não é. Ah, eu sou faxineira. Honra o seu trabalho de faxineira. Faça bem feito. Ontem uma amiga minha estava faxinando uma casa e ela estava muito apertada, e no final do meu dia de trabalho eu fui lá ajudá-la um pouquinho. E eu, como gosto de mexer na jardinagem, no quintal, ela pediu para eu passar aqueles rastelos assim no quintal, que tinha muitos lixos. E ela falou assim, mas o senhor gosta assim e assim. E eu fiz exatamente, fiz assim e fiz assim. Então eu fiz aquele risco no quintal lindo. E ela olhou e falou assim, mas você fez exatamente como ele queria. Eu falei assim, mas não é essa a ordem. A ordem é essa. A ordem de Deus é você servir, você obedecer. E a promessa de Deus é que eu te darei a eternidade. Você, mulher, você não nasceu para pecar, para errar, para prostituir, para mentir, para enganar, para fofocar. Você nasceu para servir e você nasceu para ser uma mulher vencedora. Nós vamos falar agora da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Ninguém sabe, nem nome tinha. Quem sabe o nome de mulher de Ló? Ninguém. Ela era tão importante ou tão pouco importante que a Bíblia não cita o nome da mulher de Ló. Era apenas a mulher de Ló e ponto e acabou. Ló e sua família estavam ali em Sodoma e Gomorra, passando coisas horríveis no meio de prostitutos, de drogados, de tudo enquanto é raça, da pior espécie. E o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia não menciona quem é. Menciona apenas que ela era mulher de Ló, que morava ali em Sodoma e Gomorra, que tinha 2 filhas e que ela vivia mesmo em Sodoma com a sua família. Isso em Gênesis 19, de 1 a 15. O que a mulher de Ló fez? Ela desobedeceu também a Deus. Todas as mulheres que erram, todos nós, homens e mulheres, quando eu estou falando aqui de mulher, eu estou falando de homem e de mulher, apenas estou contando as histórias das mulheres, depois nós vamos também falar com os homens, mas quando nós falamos aqui, estamos falando para uma igreja, estamos falando para um povo, estamos falando para alguém que quer ouvir e aprender da palavra do Senhor. Então a mulher de Ló desobedeceu uma ordem do Senhor, que o Senhor falou assim, eu vou livrar vocês de Sodoma e vou destruir, mas vocês não olhem para trás, esqueçam os seus passados. E os anjos apressaram com a família de Ló para sair daquele local, porque já estava prestes a ser destruídas. E a ordem do anjo foi, saiam e não olhem para trás. Saiam, esqueçam tudo que vocês já viveram. E o anjo alertou, se vocês olharem para trás, vocês vão morrer. Quem olhar para trás vai ficar junto com Sodoma. E Gênesis 19, 17 fala isso. Mas a mulher de Ló começou a olhar para trás. E assim que ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. O que nós podemos aprender com a mulher de Ló? O perigo de amarmos os bens materiais a ponto de desobedecermos a Deus. O amor aos bens materiais é tão corrupto, é tão terrível, que muitas vezes nós próprios não vivemos a nossa vida para vivermos o amor às coisas materiais. Eu ontem tive um cliente e ele disse assim, que tem um familiar dele
que ele come arroz, feijão e mandioca. Esse familiar dele é muito rico, ele ganha 50 mil euros por mês. Mas ele come arroz, feijão e mandioca, porque ele passa dia e noite contando o seu dinheiro. E aí aplica aquele versículo: alma, o que tens preparado para quem será? Mulher de Ló olhou para trás porque estava deixando a sua fazenda, as suas casas, alguns animais, deixando a sua história, a sua vida. Muitas vezes, aliás, alguns psicólogos, e eu também digo isso, que muitas depressões e angústias e tristezas são excesso de passado. Muita tristeza na sua vida é excesso do seu passado. Muitas vezes a sua tristeza, a sua angústia é excesso do seu passado. Ou porque o seu passado foi muito bom e hoje você está numa situação pior financeiramente e você olha para trás, como eu vivia bem e hoje eu vivo tão mal. Ou o seu passado foi muito mal e deixou tantas marcas que você diz: eu não posso ser feliz porque eu já sofri tanto e eu tenho que continuar sofrendo. É melhor que você se torne numa estátua de sal. Assim você não sofre mais. Eu quero deixar para você claro que Deus tem um projeto de mudança na sua vida. Deus não quer que você vire uma estátua de sal. Deus quer algo muito melhor. E Deus tem projetos muito melhor. Você apenas tem que parar de deixar. Você apenas tem que deixar de olhar para trás. Você apenas tem que esquecer o seu passado. Muitas vezes, como eu disse essa semana no culto, não é esquecermos o passado, é não vivemos o passado. O passado acabou. Serviu de experiência, serviu de história, é algo que nós temos para contar, com alegria ou com tristeza, mas que isso não vem influenciar em nossas vidas. Eu teve um dia dessa semana numa live que eu chorei muito, porque eu contei a história, mas eu não chorei de tristeza e nem porque o meu passado foi ruim ou mal. Eu chorei de alegria porque hoje eu tenho um presente com Deus. Porque hoje Deus transformou a minha vida. Porque a minha família toda é abençoada. E nós não precisamos mais viver de comer de mingau de milho verde. Ou mingau de couve. Ou caldo verde. Porque hoje o Senhor nos dá o melhor que Ele tem para nós. E nós estamos aproveitando essa oportunidade hoje. Porque o passado ficou lá para trás. Porque o passado deixou de existir. Eu tenho que pensar nas coisas boas. Porque eu não quero virar estátua de sal. E você vai continuar desobedecendo a Deus? Você quer continuar virando estátua de sal? Você quer que o seu nome na história apareça como a mulher do fulano, a mãe do fulano, a tia do fulano? Ou você quer ter o nome escrito no livro da vida? O Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida. Maria, José, Manuel, Bastiana, Rosemary. Tantos nomes que o Senhor quer escrever no livro da vida. Ele não quer contar uma história de uma fulana qualquer que viveu numa ilha qualquer, que era uma massagista qualquer. E pronto. Não. Ele quer escrever que Rosemary viveu numa ilha do Porto Santo. Ele quer escrever que a Maria Manuela viveu na ilha do Porto Santo, ou no Brasil, ou na China, ou nos Estados Unidos. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Agora, por último, e para encerrarmos, para não apanharmos assim muito tempo, já estamos no tempo do nosso final, nós vamos falar de Dalila. Quem foi Dalila? Dalila foi uma mulher por quem Sansão, um juiz israelita, se apaixonou. Todo mundo sabe a história de Sansão, que a mãe dele fez um voto quando ele era criança para ele ser narizeu, não poderia cortar o cabelo, e a sua força estava no seu cabelo. E isso era um segredo de Sansão. E Sansão foi um juiz que livrou muitas vezes Israel, livrou muitas vezes o seu povo, né, das mãos dos filisteus e das mãos de outros povos. E Dalila Sansão se apaixonou por Dalila. Dalila era uma mulher linda, mas uma mulher ambiciosa, traidora, mentirosa, enganadora. Nós podemos ver a história de Dalila e de Sansão em Juízes 16, de 4 a 5. O que ela fez? O que Dalila fez? Dalila aceitou o dinheiro. Dalila aceitou o dinheiro dos governantes dos filisteus para trair Sansão. Os filisteus subornaram Dalila para que ela descobrisse onde estava a força de Sansão, para que ela descobrisse o segredo de Sansão. E Dalila aceitou esse dinheiro. E depois de várias e várias tentativas, ela conseguiu finalmente descobrir o segredo de Sansão. Mulher, quando quer, mulher
Mulher é pior do que o diabo. Mulher, quando quer, ela vai fundo. Eu lembro de uma mulher aqui no Porto Santo uma vez, inclusive que essa pessoa me fez muito mal. E ela uma vez disse uma palavra, eu até gostava muito dela, mas uma vez foi o que fechou assim um pouco nosso entendimento, nossa amizade, que ela disse assim, ela fez algo assim tão terrível, que eu fiquei assim, como alguém consegue fazer algo assim? E ela disse assim, eu não meço recursos para conseguir os meus objetivos. Eu passo por cima de quem for, até dos meus... Aí eu falei assim, de quem for, mas você tem filhos, você tem marido, você tem uma família, coisa maravilhosa que muitos não têm, e você pode construir uma vida saudável assim. Se for preciso passar até em cima dos meus filhos para conseguir os meus objetivos, eu passo. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi, presenciei, estive ao lado de alguém fingido e que realmente era má. E assim foi Dalila. Ela passou em cima do amor dela, do homem que a amava, do homem que a queria. E ele a amava tanto que ele contou para ela o segredo da sua força. Não foi da primeira vez, claro, mas ela foi tentando até conseguir. Assim algumas mulheres fazem. Também homens e crianças, adolescentes. A sociedade está cheia de gente corrupta. Mas você não pode ser igual a essas mulheres. E Dalila persuadiu, até que conseguiu. Mas há sempre no lugar mau algo que nos ensina o bem. Então o que podemos aprender com Dalila? O mau exemplo de Dalila serve-nos de aviso. Movida pela ganância, Dalila agiu de maneira egoísta, enganosa, desleal em relação ao servo de Deus. Então, a palavra de Deus diz que ai daquele que toca nos meus filhos. É como tocar na menina dos meus olhos. O Senhor tem ciúme de nós. Deus ama-nos de tal forma que Ele nos protege, Ele põe as mãos assim e nos guarda como se fosse aquele bibelôzinho. Eu acho que Deus deve fazer assim, uma coisa boa da minha vida. Ele faz isso comigo. Ele pega assim na minha bochecha, assim, eu às vezes quando estou orando, né, e estou agradecendo o Senhor e estou louvando, e às vezes eu falo assim, eu estou com vontade de pegar assim nessas suas bochechas e dar um beijo assim, porque o amor é tão grande, o amor é tão gostoso, né? E é tão bom amar a Deus. Então Deus é tão bom para conosco, Deus tem feito tão coisas, dá vontade de abraçar assim. Fala nisso, vamos dar aquele abraço. Né? Você já abraçou alguém? Com a Covid nós não temos abraçado ninguém, né? Mal, um tchoc. Então hoje eu te convido para abraçar. Vamos abraçá-lo. Pega assim, vamos abraçar a Deus e vamos dizer, Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigada a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Abençoa, Senhor, cada mulher, cada criança, cada jovem, para que nós sejamos mulheres sensatas, mulheres de Deus, homens e crianças de Deus. Para que nós não corramos atrás de riquezas, de fama, nós não sejamos gananciosos, para que nós não olhemos para o nosso passado, para que nós não queiramos mais do que aquilo que temos. Que o Senhor venha nos abençoar e nos dar paz. E que o Senhor venha falar conosco todos os dias, em nome de Jesus. É tão bom, né? É tão bom. Então vamos deixar, né? Deixar de ser Eva, de querer saber aquilo que nós não precisamos saber. Deixa de ser fofoqueira, para. Vamos deixar de ser a mulher de Ló, olhar para o passado, viver do passado, viver angustiada. E vamos deixar de ser Dalila, né? Se vendendo por qualquer preço. Né? Peça a Deus força para trabalhar e Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não esqueça que você é impressão digital de Deus. Eu quero deixar um abraço aqui especial para Maria. Maria foi uma cliente que ontem eu conheci, uma cliente muito simpática. Ela é de Londres, de Inglaterra, e gostei muito dela. Ela pediu para eu mandar esse vídeo para ela hoje. Eu vou mandar. Maria, você está aqui, ó. Estou orando por você. Você é muito especial. Todas vocês são muito especiais. Vamos orar umas pelas outras. Até amanhã, se Deus quiser.